6 de março de 2026, quinto ano e 11º dia desde o início da invasão total. Bem-vindos ao relatório de situação. No relatório de hoje, vemos principalmente muitas notícias de fundo. Também vemos vários ataques a alvos importantes na Crimeia. E o que também veremos é o clima no fronte. Como não houve ganhos territoriais hoje, excluí essa parte do relatório. Um soldado russo publicou um vídeo alertando para que não se voluntariem à guerra na Ucrânia e reclamando da falta de suprimentos na linha de frente. Vimos recentemente um vídeo de um soldado russo bebendo de uma poça novamente, pois o abastecimento está tão precário que os suprimentos nem chegam mais às trincheiras e buracos de tiro da linha de frente. Segundo ele mesmo, ele e seus companheiros estão presos em um bunker há 4 dias sem comida e água potável. No vídeo, ele mostra como eles tentam sobreviver. Ele mostra um saco com neve e diz que isso é a comida deles. Água também está quase indisponível. O soldado explica que eles tentam derreter neve em uma chaleira para conseguir pelo menos um pouco de água potável. Só porque eles ainda encontraram um pouco de óleo é que conseguiram fazer uma pequena fogueira para aquecer a neve. Segundo o soldado, o vídeo deve servir principalmente como um alerta para aqueles que estão pensando em se voluntariar para a chamada Operação Especial. Ontem vimos que Zelensky alertou contra o bloqueio contínuo dos pacotes de ajuda à Ucrânia, mirando na Hungria, sem mencioná-la nominalmente. Ele disse algo no sentido de que, se novamente uma certa pessoa usar seu veto para bloquear essa ajuda, então ele daria o endereço dessa pessoa aos soldados ucranianos, para que eles possam conversar com ele em sua própria língua. Na Hungria, 2 carros fortes blindados foram parados depois disso. Eles estavam transportando dinheiro em espécie e metais bancários da Áustria para a Ucrânia, ou seja, ouro. O Banco Central da Ucrânia informou que 7 funcionários de uma equipe de transporte de valores foram detidos durante a entrega. O banco declarou que o transporte fazia parte do acordo com o Raiffeisen Bank International. A Receita Federal da Hungria, ENAV, confirmou que a medida foi tomada no âmbito de uma investigação contra a Ucrânia, sob suspeita de lavagem de dinheiro. O portal de notícias TEDx informou, citando testemunhas oculares, que agentes da unidade antiterrorista húngara, TECA, pararam os veículos em um estacionamento de rodovia. Segundo relatos, os agentes retiraram homens dos veículos e os colocaram no chão. O acompanhamento da TEC também foi confirmado posteriormente pelas autoridades. E aqui vemos um vídeo disso. A unidade é considerada politicamente muito próxima de Viktor Orbán. Segundo informações da Receita Federal da Hungria, entre os acompanhantes da entrega estava também o ex-general de um serviço secreto ucraniano. No comunicado, foi informado, entre outras coisas, que só neste ano já foram enviados para a Ucrânia, através da Hungria, 900 milhões de dólares, 420 milhões de euros e 146 quilos de ouro. As autoridades não explicaram por que as transferências não foram interrompidas antes, nem porque, após a declaração, uma delas foi suspensa agora. O chanceler ucraniano criticou a Hungria, acusando-a de manter funcionários do banco quase como reféns. Ele escreveu isso na plataforma X. Se essa for a força da qual Viktor Orbán fala, então é a força de uma quadrilha criminosa e representa terroristas estatais. Ambos os carros fortes estão atualmente no centro de Budapeste, perto de uma agência de segurança estatal. Segundo o banco, havia cerca de 40 milhões de dólares, 35 milhões de euros e 9 quilos de ouro nos veículos. O incidente está ligado à relação tensa entre Hungria e Ucrânia. A disputa envolve o fornecimento de petróleo russo pelo oleoduto Druzhba, que atravessa em parte a Ucrânia. Após ataques russos danificarem o oleoduto, Budapeste pressiona pela retomada rápida do trânsito. No entanto, Kiev ressalta que um reparo rápido não é possível no momento. Durante o conflito, a Hungria bloqueou um crédito bilionário da União Europeia à Ucrânia, aumentando as tensões políticas. Mesmo entre os pró-guerra russos, cresce a frustração com o Estado e o Exército. Em publicação recente, um blogueiro militar russo critica decisões da liderança, como censura na internet e situação na linha de frente. A crítica é ainda mais forte quanto às proibições e restrições do Estado na internet. Muitas medidas são mal planejadas e parecem mais uma política moral simbólica do que soluções sérias para os problemas.
Por exemplo, vários programas de internet bloqueiam serviços de mensagens, como forma de promover o serviço de mensagens controlado pelos russos, MAX, que muitas vezes é rejeitado e, aliás, também escuta os usuários. E não é só quando você envia mensagens, mas até mesmo quando você está digitando uma mensagem, ela já é automaticamente transmitida. Ele cita também práticas absurdas de censura, onde conteúdos são suavizados artificialmente e a cultura superficial das redes sociais é ainda mais estimulada. Outro ponto refere-se à defesa contra drones ucranianos dentro da Rússia. O blogueiro argumenta que medidas como desligar a internet móvel deveriam, na verdade, ser necessárias. No entanto, essas medidas deveriam ter sido preparadas muito antes, quando os primeiros drones com conexões LTE apareceram. Em vez disso, a liderança só reagiu depois. O resultado são agora soluções apressadas e, em parte, caóticas, como desligamentos em larga escala da internet ou sistemas de whitelist complicados, que afetam massivamente o cotidiano da população. No final, o autor aborda um tema bastante sensível: a questão do pessoal do exército russo. Ele sugere que o fluxo de novos soldados contratados não é ilimitado. Embora uma piora na situação econômica possa, a curto prazo, levar mais pessoas ao serviço militar, permanece a dúvida: quão motivados esses soldados realmente estão e o que acontece quando esse fluxo eventualmente se esgota? Uma nova mobilização pode ser necessária, algo muito impopular na Rússia. Estados Unidos e Quartal negociam com Kiev a compra de sistemas ucranianos de detecção de drones Shahed e equipamentos de guerra eletrônica. É o que relata a agência de notícias Reuters. O foco principal está em sistemas de detecção acústica desenvolvidos na Ucrânia. Sensores identificam o som do motor e detectam o ruído de drones Shahed, permitindo alertas antecipados de ataques. Esses sistemas são essenciais à noite ou em baixas altitudes, quando radares tradicionais têm dificuldade em detectar drones. Desde o início dos ataques massivos de drones russos, a Ucrânia criou uma rede de sensores acústicos, postos de observação e interferência eletrônica. A combinação de detecção precoce e contra-ataques eletrônicos é agora considerada um dos métodos mais eficazes para combater os drones Shahed, que são relativamente simples, mas usados em grande número. O fato de apenas os Estados Unidos e países do Oriente Médio ainda demonstrarem interesse nessa tecnologia destaca o quanto a Ucrânia se tornou, nos últimos anos, um importante centro de experiência e inovação na área de defesa contra drones. Imagens de Poltava mostram um drone russo, Garant 2, voando muito baixo sobre prédios residenciais de 5 andares. Esse tipo de voo não é por acaso. Os russos também estão aprendendo. No começo, eram usados para proteger mísseis de cruzeiro e foguetes voando alto como alvos isca, saturando o espaço aéreo e sobrecarregando a defesa antiaérea. Agora, os russos estão mais propensos a usar o Garant como drone kamikaze. Eles são deliberadamente controlados em voo rasante por cidades e ao longo de edifícios para contornar os sistemas de radar e diminuir a probabilidade de serem abatidos. Drones que voam baixo sobre telhados ou edifícios desaparecem parcialmente para muitos sistemas, sendo chamados de drones de terreno. Ao mesmo tempo, é mais difícil para os sistemas de defesa antiaérea enfrentá-los sem arriscar a população civil. Para quem está lá, isso já virou rotina. Há 4 anos, muitos ucranianos vivem exatamente nessas situações. Drones noturnos, voos rasantes sobre áreas residenciais e o som constante de motores no céu. Soldados russos do 79, o regimento, divulgaram imagens de um abrigo completamente alagado, que aparentemente serve como alojamento e área de preparação. No vídeo, vê-se a água cobrindo os tornozelos no bunker. Nessas condições, soldados precisam dormir, descansar e se preparar para missões ali. A umidade constante, o frio e a água parada tornam a permanência extremamente desgastante e, segundo o cinegrafista, isso poderia ser comparado a viver em um dos melhores apartamentos de Londres. Para ilustrar a situação local, em conversa sobre a linha de frente, Putin questionou líderes militares sobre a comunicação nos campos de batalha. Acho essa resposta evasiva dela incrivelmente boa. Basta ler o que está escrito. As respostas dela foram muito inseguras.
Vários oficiais pareciam hesitantes. A porta-voz falou de forma evasiva e acabou tendo que admitir que, até agora, não foi encontrada uma solução real para os problemas de comunicação existentes, apenas palavras bonitas. E isso é muito notável, porque uma comunicação estável é um componente extremamente central e fundamental da guerra moderna, especialmente em um conflito marcado pelo reconhecimento com drones em tempo real, de forma descoordenada. Quando unidades na linha de frente perdem conexões de dados ou têm comunicação limitada, a coordenação de ataques, reconhecimento e suprimentos é afetada imediatamente. E então, dar uma resposta tão ruim como, bem, ainda não esclarecemos isso de verdade, mas está tudo indo muito bem, é realmente um atestado de incompetência. Mostra também que não existe alternativa melhor. Forças especiais ucranianas da inteligência militar atacaram novamente vários alvos russos na Crimeia ocupada e conseguiram destruí-los. Segundo autoridades ucranianas, atingiram alvos marítimos, aéreos e elementos da defesa antiaérea russa. Entre os alvos destruídos estava o navio patrulha Okhotnik, ou seja, um navio do projeto 264. Uma estação de radar de um sistema de defesa antiaérea S-400, ou seja, um alvo de altíssimo valor, pois sem radar o S-400 é inútil. O equipamento foi identificado por vários drones de reconhecimento Vorpas, drones de reconhecimento que o rebocador marítimo, com o nome de projeto 1496 MEM-1, um navio de abastecimento do projeto 1696 MI-2, um navio de abastecimento do projeto 1696 MI-2, um navio de abastecimento 1696 MI-2-1. E, de fato, em um que reflete a estratégia ucraniana na Crimeia. Há meses tenta do 1696 MA-2, um navio de abastecimento do projeto, um navio de abastecimento do projeto 1696 MA-2, um navio de abastecimento do projeto 1696 MA-2, um navio de abastecimento do projeto 1696 M2, um navio de abastecimento do projeto 1696 M2. Abre pequenas brechas na rede de defesa aérea russa. Com isso, fica mais fácil para os drones ucranianos, mísseis ou até mesmo operações especiais atingirem alvos na Crimeia. As forças russas também perdem a capacidade de detectar ataques antecipadamente. O ataque a radares, defesas antiaéreas, navios e helicópteros faz parte dessa estratégia. Essas plataformas são usadas para reconhecimento, proteção costeira, combate a drones marítimos e apoio à defesa antiaérea. O objetivo principal, portanto, é claro, a Ucrânia ainda tenta, passo a passo, minar o controle russo sobre o espaço aéreo da Crimeia, para poder operar ali com mais frequência e profundidade no futuro. Agradeço assinantes, membros, equipe do algoritmo, em especial ao tenente-coronel Renekes e chefe Dietrich Friedrich Mayerhofer. Inscreva-se, curta, comente e até o próximo relatório.